Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar uma decisão do Supremo, a decisão do Supremo do momento, que é aquela que diz que a vacinação obrigatória no combate à Covid-19 é constitucional. A análise dessa decisão me foi pedida por muita gente nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, enfim. Muita gente me pediu para explicar efetivamente quais os fundamentos que o Supremo utilizou para entender que essa vacinação é obrigatória. Nós vamos analisar isso a partir de agora. Preciso te dizer que essa análise é jurídica. Eu não vou tecer comentários que não sejam jurídicos sobre a construção do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à ideia de que a vacinação obrigatória é constitucional. Nós vamos entender como o Supremo justifica isso a partir de fundamentos jurídicos. Se os senhores e senhoras quiserem nos comentários tecer outros comentários que não sejam jurídicos, fiquem à vontade e boa sorte para todos. Eu só vou responder comentários de questionamentos jurídicos e só vou tecer comentários jurídicos nessa apresentação. Então vamos entender qual a decisão do Supremo acerca da vacinação obrigatória. É uma decisão muito relevante em termos constitucionais. Isso pode cair nos próximos concursos, certamente cairá. Então você precisa entender como o Supremo construiu a argumentação constitucional para entender que a vacinação obrigatória é, então, compatível com o texto da Carta Magna, com o texto da Constituição Federativa do Brasil de 1988. O Supremo fez isso analisando 3 ações, 2 ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso. E em cada um deles fixou uma tese em repercussão geral. Eu vou estabelecer aqui a explicação a partir de 4 tópicos lógicos para que a gente saia do problema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal e entenda como o Supremo construiu a solução. Muito bem. Qual foi o problema que foi levado ao Supremo? O problema praticamente é esse aqui, ó. Eu posso alegar escusa de consciência para não me submeter à vacinação do poder público? Praticamente esse foi o problema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema principal nessas 3 ações, ou seja, um recurso e 2 ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo teve que se debruçar. Em outras palavras, por questões filosóficas, por convicção religiosa, por entender que eu não devo me submeter a isso, eu posso, nesse caso, negar ao poder público a vacina que ele está querendo efetivamente implementar nas pessoas. Eu, enquanto cidadão, posso não me submeter a essa vacinação? Essa é a pergunta principal. Bom, o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, sobre escusa de consciência, diz o seguinte, ó: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, o que diz o artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal sobre escusa de consciência, inclusive nós analisamos em um vídeo recente aqui no canal, é que ninguém nesse caso específico pode, em termos de obrigação legal a todos imposta, apresentar escusa de consciência para se livrar da obrigação. E até pode se cumprir uma prestação alternativa. Cumprida a prestação alternativa, você pode manter a sua convicção filosófica, política, sua crença religiosa, sem efetivamente, nesse caso, cumprir a obrigação legal, desde que cumpra a prestação alternativa. Se não for assim, você pode ser privado de direitos. Bom, preste atenção porque esse artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, ele se aplica à questão da vacinação obrigatória, mas com alguns condicionamentos. Antes da decisão do Supremo, eu vinha conversando com muitas pessoas, alunos, professores, colegas, sobre essa questão da vacinação obrigatória. E eu tenho para mim, efetivamente, discutindo e nesse caso compartilhando a opinião de várias pessoas sobre o tema, que para que esse dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 8º, sobre a escusa de consciência, para que ele possa se fazer valer diante da vacinação obrigatória, a vacina não pode ser forçada, e aí eu vou explicar qual é a diferença de vacinação forçada para vacinação obrigatória. Ela tem que ser obrigatória, mas não forçada. E a não vacinação deve impor ao indivíduo obrigações restritivas e indiretas, como, por exemplo, não vai se vacinar, beleza, então você vai ter que pagar uma multa. Não vai se vacinar, tudo bem, então você está proibido de se deslocar para tais lugares. Não vai se vacinar, então existem algumas obrigações restritivas indiretas e todas essas obrigações ou restrições devem estar previstas em lei. Então,
esse conhecimento ou essa opinião eu já tinha formado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar o que decidiu o Supremo justamente sobre esse problema. Eu posso alegar escusa de consciência para não me submeter à vacinação do poder público no que diz respeito ao combate à pandemia da Covid-19? Então, a partir dos julgados que eu listei lá em cima, vamos ver o que definiu o Supremo. Eu divido os argumentos do Supremo nesses julgados de forma racional em 4 pontos, para que a gente entenda toda a construção da Suprema Corte. O primeiro tópico de argumentação do Supremo é esse aqui, ó. O Supremo considera a imunização como um direito coletivo e não individual. A vacina, para o Supremo, está capitulada como direito coletivo, ou seja, não se trata de uma escolha meramente individual, mas o exercício desse direito, que nesse caso é exercido individualmente, envolve saúde pública e, portanto, direito de terceiros. Então, a vacinação é um direito coletivo cuja escolha ou a decisão se dá a partir de cada indivíduo. Mas, nesse caso, o indivíduo, ao decidir se vacinar, ele o faz pensando na coletividade como um todo. Então, a imunização, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é um direito coletivo, não um direito individual. Então, para o Supremo, a imunização coletiva é um bem público coletivo. A vacinação obrigatória é, em termos constitucionais, em última instância, assegurar o emprego de meios necessários, adequados e proporcionais para a preservação da vida humana e não necessariamente daquele que está sendo vacinado. Então, primeiro argumento, a imunização, a vacinação é um direito coletivo e não individual. Depois, o Supremo ainda diz que, na situação, deve prevalecer o princípio constitucional da solidariedade. Toda a fundamentação acerca do direito coletivo, no que diz respeito à imunização, é pautada no princípio constitucional da solidariedade, ou seja, o direito à saúde coletiva se sobrepõe aos direitos individuais. Então, o direito à saúde coletiva se sobrepõe ao direito individual em tese de não se submeter à vacinação. A imunização é direito coletivo. Para o Supremo, vacinar-se é um ato solidário. E aí o princípio constitucional da solidariedade faz com que o Supremo capitule o direito à imunização como coletivo, dizendo que, embora efetivamente a imunização ou a vacinação ela é aplicada de forma individual, a decisão individual tem reflexos em direito de terceiros e, portanto, trata-se de uma questão de saúde pública. Preste bastante atenção a esses argumentos porque eles são importantes. Muito bem, o segundo tópico argumentativo do Supremo são tipos de vacinação constitucional. O Supremo, na sua decisão, fez uma diferenciação entre vacinação obrigatória e vacinação forçada. Uma coisa é a obrigatoriedade da vacinação, outra coisa é a vacinação forçada propriamente dita. No entender do Supremo, a primeira, vacinação obrigatória, é constitucional e a segunda é inconstitucional. A vacinação obrigatória é a seguinte situação: se o cidadão não se vacinar, fica sujeito à aplicação de multa ou à restrição de outras atividades previstas em lei, ou seja, medidas indiretas de coerção, como, por exemplo, proibição de deslocamento. A vacinação forçada é o Estado pegar o indivíduo à força e aplicar a vacina. Aqui parece muito com a obrigatoriedade no que diz respeito ao voto. Ou seja, no que diz respeito ao voto, o Estado não te pega de forma forçada na tua casa e te leva até a urna eletrônica para que você exerça o direito de votar. Não, o Estado diz que o voto é obrigatório, mas se você não comparecer, você se sujeita a multa e a outras restrições em caso de não regularização no que diz respeito à ausência da votação no cartório eleitoral. Então perceba que vacinação obrigatória é diferente de vacinação forçada. Para o Supremo, a vacinação obrigatória é constitucional, enquanto que a vacinação forçada não é constitucional, mas ela não está na pauta do julgamento, ou seja, o que está na pauta do julgamento é a constitucionalidade ou não da vacinação obrigatória. Terceiro, requisitos para a constitucionalidade da vacinação obrigatória. Perceba que não se fala mais em vacinação forçada. Nós temos que analisar aqui quais são os requisitos constitucionais para a vacinação obrigatória. O Supremo disse que a imunização é um direito coletivo, disse que isso se pauta no princípio constitucional da solidariedade, disse que existem 2 tipos de vacinação, que um é constitucional e outro não, mas que para a vacinação obrigatória ser constitucional, alguns requisitos precisam ser atendidos. Aqui está uma parte importante da fundamentação do Supremo.
Para que a vacinação obrigatória seja constitucional, é preciso que a vacina seja registrada na Anvisa, disse isso o Supremo, seja incluída no Plano Nacional de Imunizações ou esteja prevista em lei nacional, estadual ou municipal, respeitados os limites de competência de cada qual. Para que a vacinação obrigatória seja constitucional, é preciso também que tenha por base evidências científicas, análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitadas a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Também, para que seja constitucional a vacina obrigatória, é preciso que ela atenda a critérios de razoabilidade e proporcionalidade no que diz respeito à aplicação da vacina nos cidadãos e sejam essas vacinas distribuídas de forma universal e gratuita. Com isso, o Supremo entendeu que não existe efetivamente violação à Constituição Federal no que diz respeito à escusa de consciência quando o assunto é vacina obrigatória. Disse, inclusive, que a obrigatoriedade não viola a liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco o poder familiar, aqui aplicando, inclusive, a questão da vacinação dos filhos submetidos ao poder familiar, a questão dos pais. Ou seja, se os pais poderiam, por liberdade de consciência ou convicção filosófica, deixar de imunizar os filhos, o Supremo disse que a vacinação obrigatória não viola essa liberdade de consciência e de convicção filosófica. No que diz respeito aos filhos, os pais não podem utilizar desse argumento para proibir a imunização. Muito bem, percebam que esses 4 são os argumentos que eu utilizei de forma racional, os concatenei de forma racional para justificar exatamente como o Supremo Tribunal Federal fundamentou a obrigatoriedade da vacina nessas 2 ações diretas de inconstitucionalidade e nesse recurso aqui. Muito bem, esses argumentos são importantes para que a gente entenda essa decisão e se isso cair na sua prova, você precisa utilizá-los todos para justificar o seu examinador exatamente como as coisas devem acontecer. O argumento principal é o princípio constitucional da solidariedade e encarar a vacinação, a imunização como bem jurídico coletivo. A partir daí, a fundamentação fica simples. O Supremo estabelece 2 tipos de vacinação, uma constitucional, outra inconstitucional, estabelece quais são os requisitos para a constitucionalidade da vacinação obrigatória e diz que a escusa de consciência, tanto individual quanto dos pais, não torna efetivamente a obrigatoriedade de vacinação inconstitucional. Está aqui, decisão do Supremo muito interessante, muito importante, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Espero ter te ajudado a entender mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.